pode falar bem disso, de alguns estudos, né, Cláudio? Vou entrar no tema que eu faço uma pesquisa sobre o caso do escoteiro desaparecido Marco Aurélio. Esse caso chamou atenção porque ele desapareceu há 36 anos atrás, no Pico dos Marins, na cidade de Piquete. E o que leva a gente a entender que ele poderia ter alguma relação com ufologia? Esse escoteiro não teve nenhuma pista física depois que mais de 300 pessoas, entre exército, bombeiros, resgatistas, voluntários, pessoal do antissequestro, helicóptero, avião. Não sei, avião não sei. Não, avião não teve. Helicópteros e também todo tipo de especialistas, alpinistas, espeleólogos. Então, uma série de pessoas durante 28 dias dentro do Pico dos Marins procurando alguma pista ou o próprio Marco Aurélio, e não teve nenhuma pista. E depois disso, o inquérito policial foi encerrado. E o pai do Marco Aurélio e a mãe tiveram que abrir um leque de possibilidades do que poderia ter acontecido com o filho dele, né? E dentro dessas possibilidades surgiu a ideia de que ele pudesse ter sido abduzido. Isso aconteceu da seguinte forma: o policial que fechou o inquérito na época, dizendo que não tinha mais o que fazer para dar uma resposta para ele, que infelizmente teria que fechar o inquérito, as buscas até continuaram um tempo depois do fechamento do inquérito, mas ele disse o seguinte: olha, falou pro seu Ivo Simon, que é o pai do Marco Aurélio, que se ele acreditava em disco voador e extraterrestre. Ele falou: olha, eu no caso não acredito, mas se há uma possibilidade de eu encontrar meu filho, eu vou acreditar. Puxa vida. Daí ele falou: olha, eu sugeria que você fosse falar com o general Uchoa. Foi esse que a gente falou que é um estudioso. Em Brasília, porque ele tem contato com esse tipo de fenômeno. E o seu Ivo e a dona Neuma, que era a mãe do Marco Aurélio, foram até Brasília conversar com o general Uchoa para saber se esses seres realmente tinham levado o filho dela e pedir para que eles devolvessem. Puxa vida, hein? E o general Uchoa, querendo, lógico, colaborar, disse que ia fazer um contato telepaticamente, que ele usava a telepatia para fazer o contato com esses seres. Ia perguntar essa possibilidade. Só que não existe uma resposta. Não é assim que funciona, né? Ele só disse o seguinte: olha, a gente vai fazer esse contato, e só que assim, ele disse que existem seres bons e seres não tão bons. Falou pro Ivo? Falou. E depois não teve mais contato com ele, que o general acabou falecendo, né? Então... a resposta que ele queria, na verdade, não chegou, não deu tempo. Ele queria fazer o contato. Porque não sei se ia ter resposta também, né? Então, nasceu daí toda uma questão ufológica. E eu tive contato com o seu Ivo quando ele foi nos procurar lá na biblioteca, lá na Viriato Corrêa, em 2017. Você tem um projeto nessa biblioteca, projeto legal, Daqui a pouco você fala desse projeto com a gente. E daí, no final da palestra lá de um colega, ele pediu para falar, né? Eu posso dar uma palavra? Eu falei: pois não.
E ele contou o caso do Marco Aurélio. O Ivo. Nossa, emocionou todo mundo saiu de lá, né? Eu não conheci o caso, aí eu fui pesquisar. Caso de 85, né? 85. Aí eu fui pesquisar, fui atrás, fui saber, porque ele falou, olha, se existia alguma possibilidade de eu alcançar alguma resposta ou alguma pista que possa levar a encontrar meu filho, eu falei, pois não, é agora. E aí me mobilizei, fui na casa dele, me abriu a casa dele para ver tudo, o material, né? E aí a gente começou a pesquisar. Eu fui até Piquete. Que ano foi isso? Desculpa. O desaparecimento? Não, essa conversa de você. 2017. Ah, tá. Caramba, mais recente. Até recente. É recente. Se o caso é de 85, né? Não, é recente. Você vê, desculpa, mas você vê como uma situação. Eu vejo o amor do Luciano pelo Ricardo, por exemplo. Não tem tempo, né? É temporal. O amor. Porque acontece, um pai que não enterrou o filho, pra ele, é uma mágoa que fica, porque não sabe a verdade que aconteceu. É pior do que tivesse acontecido alguma coisa. Pior, se ele já soubesse. A questão do menino tá vivo. O que tá acontecendo, o que aconteceu, né? Desculpa, é só pra. Sim. Você vê o amor, né, de pai pra filho. Os pais, né? Então, e ele tem. Você sabe que ele tem um irmão gêmeo, né? Sim. O Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Antônio. Marco Antônio? Marco Antônio é que. Marco Antônio é irmão do Marco Aurélio. E então, aí a gente se inteirou do caso, eu fui até Piquete. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, eu tenho que. O pesquisador de campo é o seguinte: ele tem que investigar onde supostamente tem acontecido o fato. Então eu corri lá eu subi até o último ponto que ele foi visto. Até o menino indicou a pedra, eu fui com um guia. O guia me falou, ó, o ponto é aqui. É uma pedra, que hoje é conhecido lá pelos montanhistas, quem faz as caminhadas lá no pico, como Portal. Ficou conhecido como Portal. Porque ele... Também já é uma outra coisa, né? Que ele desapareceu. Então, foi a última vez que ele foi visto, né? Então... eu confesso para você que não tive nenhuma percepção de que alguma coisa ali podia ser diferente, alguma coisa. Mas, analisando toda a biodiversidade que a gente falou, dessa questão da possível civilizações que tiveram envolvidas lá, que daí a gente tem que falar de arqueologia, tem que falar de uma série de outras possibilidades para chegar nessa questão de universos paralelos, extraterrestres, tal, que aí a gente começa a entender um pouco que há um sentido de pensar que ele pode ter tido encontro com alguma outra realidade. Por quê? Outra dimensão. Porque até hoje, pessoas que vão lá se divertir, fazer o seu esporte, que é a caminhada até o Pico dos Marins, relatam que observam luzes no céu, observam as nossas chamadas sondas, né, que são aqueles pequenos objetos que mapeiam o local, que abaixa a altitude. Pessoas que sentem presença de seres, de pessoas que ficam observando. Alguns chegam a ver pessoas que não são do grupo e depois desaparecem. No dia do caso... Percebe acompanhando, mas depois some, né? Isso. Eles não são do grupo. Não são. Aparece lá, eles pensam que são pessoas. Alguém depois, lá? Ali, cadê essa galera? Depois o cara some. A pessoa some e ninguém fala que essa pessoa estava em nenhum grupo, por exemplo. Não deixa o menor rastro. No dia do acontecimento, isso aconteceu, é relatado que um grupo, quer dizer, um grupo de não de escoteiro, mas um grupo que estava subindo lá, trilheiros, disse que se distanciou um pouquinho dos outros amigos. Eram 4 amigos, parece, e um deles distanciou um pouquinho na subida, e ele disse que encontrou um senhor com um chapéu e disse bom dia. O cara respondeu bom dia, e enquanto ele continuou subindo, o cara desceu.
E ele ficou meio... Falou, nossa, essa hora da manhã, senhora aqui, da onde veio, meio né? estranho, né? Não ficou muito... E era um cara da região, era um cara ali da região mesmo. E depois esperou os outros 3 chegarem e perguntou, olha, você viu... Acabou de descer um senhor aí meio estranho, né? De chapéu, tá? Eu falei bom dia, ele respondeu, mas achei meio estranho. Ele falou, que senhor? Ixi. Ninguém tinha Não, visto. que desceu agora aí. Não, por nós não passou ninguém. Nossa. Você vai falar, mas ele podia ter ido por outra trilha. Não tinha. Não tinha ali, ou é ribanceira ou é mata fechada, não tinha condição. Entendi. Então é esse tipo de coisa que leva você a pensar que realmente o local ele tem um mistério ali, né? Outra coisa, analisando, se a história do Marco Aurélio, que ele vai na frente para pedir ajuda pro companheiro machucado, começa a fazer uma marcação nas pedras para guiar o grupo que vem atrás, porque o clima lá tava com muita neblina, né? Tava que é normal mesmo, frio, né? muito, pelo lugar. Pela época, né? Até, né? Imagina, 1985, a temperatura é muito mais baixa, né? Então, apesar que ser 2 horas da tarde quando ele sumiu, mas mesmo assim eu fui lá, serra, assim, complicado. Não tem horário, né? Então, entende-se que é o seguinte, quando o grupo não passou e viu a última marcação, porque até um certo espaço ali, uns certos metros, eles estavam vendo, ele estava vendo o Marco Aurélio indo, né? Eles tinham um contato visual. Mas depois, com a neblina e tal, vai ficando difícil, eles iam seguindo só pelas marcações. E chegando nessa pedra, não tinha mais a marcação. Mas vamos pensar, se ele tivesse encontrado com alguém ali, que teria feito mal a ele, querendo sequestrar ele, alguma coisa, ele ia gritar, ele ia ter uma reação, ele né? ia ter uma reação, ia espernear, ia deixar marcas no solo. Sim. Alguma coisa. E a investigação não fala que ali a presença ali não tinha nenhum restício de ação humana ali. De tipo arrastado, né? Não tinha outra nada. marca, outra pegada, talvez. Sangue. Nada, Que zero. loucura, cara. Então, isso leva você a entender que ele pode ter tido algum contato com alguma coisa que tirou ele dali de uma forma inexplicável. Exato. Entendeu? Então não é loucura. Muita gente tá me criticando, você fica falando isso e tal. Não, independe, a casuística também da região independe do caso Marco Aurélio. Se o caso Marco Aurélio se constatar que é num outro âmbito, tudo bem. Não, mas ele pode sim estar relacionado com a questão ufológica. Porque já é uma região que tem outros tipos de nós estamos de falando relatos, né? Isso, relacionados a OVNIs, assim. Sim, nós estamos falando da Serra da Mantiqueira. Você falou da Noite Oficial dos OVNIs, que é em São José dos Campos, Sim. que é a Serra da Mantiqueira, que é ali onde eles passaram, né? Então tem muita coisa que não dá para a pesquisa ela tem que continuar e quem sabe a gente consegue ter mais evidências para poder afirmar alguma coisa, né? Então, no caso, de 85 são 36 anos, né? 85 para cá. Esse caso, ele chegou a ser dado como encerrado, foi fechado e agora foi reaberto, né? Isso, foi reaberto por conta... Você estava lá até por conta disso, né? Isso, eu fui acompanhar o seu Ivo porque semanas atrás a gente tinha feito uma outra visita, porque a gente soube de boatos também, que a filha do mateiro da época, na qual ele deveria ter ido com... Mateiro é meio que o mateiro guia. é o guia, né? Desculpa. Tá. Só para ficar mais claro pro pessoal. O guia, ele deveria ter ido com o grupo nessa travessia que eles iam fazer, né? Nessa atividade. Só que houve, né, ele não conseguiu ir e ele tinha um filho que tinha problemas mentais. Então, o boato que
E esse filho, ele desapareceu também. Ele sumiu. Então, a gente escutou uma fala que a filha dele poderia ter falado que esse irmão dela sumiu também, e ela observou umas covas próximo à casa. E ela disse que tentou falar com o pai, na época era vivo, e o pai não quis falar sobre o assunto. Então ela pensava que tinha alguma coisa de mal acontecido com o irmão, e que o irmão poderia estar enterrado perto daquelas covas que ela viu, que ela tentou também identificar ali. E isso, lógico, que levou a pensar que poderia ter tido alguma relação com o caso Marco Aurélio. Sim. Isso foi a primeira informação que chegou. Então, o seu Ivo se deslocou até lá, a gente foi com ele, fomos até a delegacia e fomos relatar para o delegado essa questão. O delegado, para poder investigar esse tipo de coisa, ele precisa que isso seja oficial. Então, sim, foi feito um boletim de ocorrência que informava isso, e ele ia começar a ouvir essa pessoa que ia verificar com ela, e depois ia até o local ver essa tal dessas covas. Tá. Só que depois disso, viralizou um áudio, onde supostamente uma outra irmã dela que estava doente e no seu leito de morte, ela chegou infelizmente a falecer, teria dito que esse irmão dela, que tinha problemas mentais, teria encontrado o Marco Aurélio no local do acampamento e teria feito mal para o Marco Aurélio. E que depois ele teria sido encontrado pelo pai, o guia, sim, enforcado numa árvore. Nossa. E que o pai, para acobertar tudo, teria enterrado os corpos debaixo de sua cama, dentro da sua casa. Tá, para não incriminar o filho que tem problema mental. Isso, e também para outros problemas, que são famílias muito humildes. Sim, aí, sim, né? sim, claro. Então, isso o delegado nos chamou a gente lá, foi feita uma reportagem até na Record, que foi vinculada, né? E o delegado chegando lá, já a par de todo o áudio e também dos outros boatos do BO que o seu Ivo já tinha feito, solicitou, né, naquela semana, a juíza da cidade de Piquete, a reabertura do caso, no qual, aquele dia que eu fui, na quinta-feira, ele veio com a informação que a juíza tinha dado o ok e que o caso já estaria reaberto. Poxa. E a partir daquele momento, a investigação passaria a ser total da polícia. E eles interditaram os locais, e agora a polícia técnica já fez uma primeira visita. Semana que vem deve ir outra perícia com equipamentos para se confirmar se realmente tem alguma coisa ali, e se tiver, aí vão ser feitas escavações para chegar aos supostos corpos, que realmente, se tiver alguma coisa. Mas então não existe uma evidência de restos mortais ou de algum corpo encontrado? Não, ainda não. Ah, tá. Agora que a perícia tá fazendo todo esse trabalho aí. Com essa informação das covas, né? Isso. De repente... Isso. E a polícia está investigando, né, essas filhas do seu Afonso sobre essas informações. Todo mundo está sendo ouvido lá, que participaram de alguma forma dessas informações lá, para ele concluir alguma coisa, né? Agora, só vai saber isso realmente abrindo o local da suposta denúncia ali. De que existem as covas ali. Duas covas, na verdade.
Pode ser 2, pode ser mais. Pode ser mais, exatamente. Aí nós podemos ter surpresas. É verdade. Entendeu? É algo que ainda a gente vai ouvir falar muito. Esse caso, nos últimos dias foi muito falado na mídia. Um tempo atrás até a Record TV fez uma matéria. Pode procurar aí o caso do menino Marco Aurélio. Escoteiro, né? Ex-escoteiro. Escoteiro, e o Cláudio estava lá acompanhando, dando uma força pro pai. E a gente torce para que venha uma solução, independente de qual seja, porque a gente imagina o drama do pai. Você que viu de perto ali, são anos sem saber o que 36 aconteceu com o anos, filho, né? 36. Né? São 3 décadas e meia. Então, a família tá abalada, eu também, todo mundo tá. Claro. Todos os Não tem envolvidos, como, né? até pessoas, né, que estão colaborando, todo mundo tá muito mexido com essas informações, né? Sem dúvida, Então, a gente imagina. Mas assim, particularmente, o Marco Aurélio não tá ali. Não vai Sua tá opinião ali. é essa? Não vai estar ali. Não vão achar ali nada. Por mais que Vão se achar acharem, outras coisas, mas ele não. Interessante. Pra você é um Pra caso. mim, não. É um caso do além mesmo, assim, de uma abdução possível? Não é caso do além. Ele não é caso. Eu trabalho com a perspectiva de encontrar o Marco Aurélio. Caramba, verdade. Sim, A pessoa mesmo, né? sim, Viva, sim. com os seus 40 e tantos anos hoje. Ele tá vivo. Só que a gente não sabe aonde. Caramba, cara. Você tem essa... O seu feeling é esse. Sim. Nossa, tomara que seja certo, né? Mas como você consegue explicar pra gente isso? Que a Não, gente não é leigo consigo. no assunto. É intuição mesmo. Ele estaria vivo numa outra dimensão, vamos dizer, mais ou menos assim, a grosso modo? Ou estaria vivo entre a gente aqui? Eu não tenho como te provar isso. Não, mas diz aí o que você acha. Seria mais ou menos isso? Na sua percepção, você acredita que ele estaria vivo entre a gente? Na Terra ou de ou repente vivo numa outra dimensão? Eu não vou te responder isso. Mas você acredita que ele está vivo? Sim. Que bom. Caramba, vamos torcer que seja realmente, que seja o caso. Que seja o caso.